Olá, meu nome é Amanda de Andrade Magalhães, eu curso licenciatura em Física no IFCE Campus Sobral e hoje, mais uma vez, eu vou apresentar uma videoaula da disciplina História da Física, que tem por tema Vida e Obra de Michael Faraday. Já fiz um vídeo desse anteriormente, só que o de agora ele vai ser um pouquinho mais aprofundado. Então, vamos aos objetivos da aula. A aula tem por objetivos apresentar a vida e as obras de Michael Faraday e também refletir sobre a importância de Michael Faraday para a ciência. Então, assim, nessa aula eu vou apresentar a vida de Faraday detalhadamente e também mostrar suas principais descobertas, que foram de suma importância e ainda continuam sendo para a ciência, desde o seu nascimento até quando ele chegou ao seu nível mais elevado. Então vamos lá. Michael Faraday ele nasceu em 22 de setembro de 1791 em Londres, na Inglaterra. Faraday ele foi um importantíssimo e inteligentíssimo físico e químico inglês, que escreveu importantes livros na área da química. Além disso, foi ele o criador do primeiro motor eletromagnético e também estudou e descobriu as leis da eletrólise. Tanto é que os termos técnicos eletrodo, eletrólito e íon são de autoria de Michael Faraday. Outro fator que é bastante relevante e que é necessário ser citado é que Michael Faraday foi tão importante que ele teve o seu nome perpetuado em uma importante unidade, que era o Farad, que é a unidade de capacitância elétrica. Bom, Faraday, ele era filho de um casal bem humilde. Seus pais eles se chamavam James Faraday e Margaret. E Michael também tinha mais 3 irmãos, sendo que 2 deles eram mais velhos que ele. E bom, devido ao fato de Faraday ser filho de família pobre, ele teve, que aos 13 anos largar os seus estudos para trabalhar como entregador de jornais, com o intuito de realmente ajudar na renda da família, E Michael, ele fazia seu trabalho com tanta excelência, com tanta dedicação e empenho, que o livreiro, que era seu patrão, ele passou a perceber a capacidade e o quanto Michael era um jovem esforçado. Então, com um pouco mais de um ano trabalhando como entregador de jornais, Faraday ele foi promovido para ser aprendiz de encadernador. E ainda ele teve a oportunidade de morar na residência do livreiro, o que foi de extrema importância, porque foi fundamental para o desenvolvimento e também a superação de Michael Faraday, porque ali ele podia, em seus momentos de folga, ler vários livros e também estudar a ciência, Ele poderia estudar sobre os vários temas que ele gostava. Em 1810, Faraday teve a oportunidade de fazer um curso rápido sobre a filosofia natural. E nesse mesmo ano, ele foi convidado para assistir a uma conferência do renomado Humphrey Davy, que, além de ser importantíssimo químico, ele também era o presidente da Royal Institution. Aos 20 anos, Michael Faraday resolveu sair do seu emprego como encadernador, que foi de extrema importância para o desenvolvimento dele,
e foi à procura de uma oportunidade de trabalhar em um laboratório, porque esse era realmente o sonho de Faraday. Então, assim, Faraday, ele escreveu uma carta para Dave, e nessa carta ele anexou seu caderno com todas as anotações que ele fez ao longo da conferência que ele assistiu, aquela conferência que foi palestrada por Dave. E em 1813, finalmente ele conseguiu a entrevista com Dave. E com o intuito de conseguir essa vaga que ele tanto almejava, Faraday apresentou a Dave todas as suas anotações sobre seus principais estudos e experiências, tanto na química como também na eletroquímica. E o que mais chamou a atenção de Dave, o que mais encantou ele, foi a construção de uma pilha voltaica. Além disso, quando Dave viu todos aqueles estudos, todas aquelas experiências, ele notou uma capacidade incrível naquele garoto. E devido a isso, ele deu emprego a Faraday no laboratório da Royal Institution, o que deixou Faraday muito contente. Michael, ele fez uma carreira tão importante, tão produtiva e tão promissora que ele acabou se tornando o sucessor de Dave como diretor dos laboratórios. Além de ter sido considerado por Dave uma das suas principais descobertas. Então, assim, durante muitos anos, Michael ele continuou a realizar importantes experiências em química, em eletroquímica e também em metalurgia. E dentre as principais, podemos citar a famosa lâmpada de Dave e também as leis da eletrólise, que são bastante importantes, As leis da eletrólise é basicamente uma reação química que não é instintiva, de oxirredução, provocada pela passagem de uma corrente elétrica. E em virtude disso, Faraday ele desenvolveu duas leis para a eletrólise. A primeira lei de Faraday, ou lei da eletrólise, diz o seguinte, que a massa depositada de um elemento durante o processo da eletrólise é diretamente proporcional à quantidade de eletricidade que atravessa a célula eletrolítica. Com isso, Faraday ele desenvolveu a fórmula para essa primeira lei, que é dada por Q igual a I vezes T, no qual o Q é a carga elétrica em coulomb, I é a corrente elétrica em ampere e T é o tempo em segundos. E ele também desenvolveu a segunda lei, Já a segunda lei diz que a massa de diferentes substâncias elas são libertadas pela mesma quantidade de eletricidade e serão proporcionais aos respectivos equivalentes gramas, que é representada pela seguinte fórmula: M igual a K vezes E, onde M será a massa da substância, K é a constante da proporcionalidade e E é os equivalentes gramas das substâncias. E bom, essas leis de Faraday elas foram tão importantes, tão relevantes, que foi por meio delas que surgiram os primeiros medidores comerciais de eletricidade. Outro ponto fundamental foi a capacidade de definir exatamente qual era o valor de 1 ampere, que é a nossa famosa unidade usada para a intensidade da corrente elétrica.
E como já foi dito anteriormente, né, Faraday ele foi o primeiro a criar o primeiro motor eletromagnético, né? E quando ele conseguiu produzir o movimento mecânico contínuo em relação à corrente elétrica, foi um fato marcante que fez Faraday ser admirado pelo mundo científico. Inclusive, foram essas pesquisas sobre o estudo do motor elétrico que renderam a ele uma dedicação para a sociedade real durante muitos anos. E durante muitos anos, Faraday continuou a se dedicar nas suas pesquisas, experimentos, sempre estudando bastante. E ele passou a se dedicar um pouco nos experimentos na área da química. E em decorrência disso, ele fez algumas descobertas. A exemplo está a descoberta dos vários compostos, entre eles está o benzeno, né, que é de extrema importância na química. Ele também foi capaz de produzir os primeiros cloretos de carbono conhecidos. Teve também uma importante contribuição para os métodos de refrigeração. E também descobriu que a matéria ela tem propriedades magnéticas. E por meio de seus experimentos, ele também conseguiu liquefazer gases, sendo que isso nunca tinha sido feito, nunca tinha sido realizado antes. E dentre os gases liquefeitos por Faraday estão, por exemplo, o dióxido de carbono, que é o CO2, e o cloro, o Cl2. Além disso, ele também participou da descoberta das várias qualidades do vidro, o que foi também de extrema importância e fundamental no processo da evolução dos telescópios. Outra descoberta que foi considerada uma das mais importantes descobertas de Faraday é o princípio da indução eletromagnética. Essa foi a mais importante e inovadora descoberta de Faraday, de modo que ele chegou a apresentar essa teoria até a sociedade real. Ele mostrou que a força elétrica induzida ela depende do número de linhas de forças magnéticas cortadas pelo fio a cada segundo. E bom, para Faraday chegar a essa descoberta, ele fez algumas experiências que, a propósito, eram uma das suas maiores especialidades. Tanto é que ele se tornou, um dos maiores experimentalistas da sua época. E a primeira experiência que foi bastante relevante na indução eletromagnética está nessa imagem. Ele utilizou um ímã. No campo magnético desse ímã, ele posicionou uma espira feita de um material condutor. E ainda ligada a essa espira tinha um amperímetro, que é o dispositivo que mede a corrente elétrica. Então Faraday ele percebeu que quando essa espira estava parada, não circulava nenhuma corrente. Nada era lido no amperímetro, então não havia corrente elétrica. Já quando ele movimentava essa espira para frente e para trás, o amperímetro acusava a presença de corrente elétrica. Se ele voltasse a deixar a espira em repouso no campo magnético novamente, nada era marcado no amperímetro. Então, assim, era necessário que houvesse o fluxo dessa espira no campo magnético para que fosse marcado a presença de corrente elétrica. Outro experimento também de Faraday que foi bastante importante foi o dessa segunda imagem. Faraday
ele pegou dois solenoides. O primeiro deles estava ligado a uma fonte de tensão que podia fazer circular, né, uma corrente por esse solenoide. E também tinha uma chave para abrir e fechar o circuito. Do lado desse solenoide havia outro solenoide. Já nesse não tinha nenhuma fonte de tensão acoplada a ele, só havia um amperímetro que era para marcar se tinha ou não a corrente no solenoide. Quando a chave ela estava aberta, nenhuma corrente circulava nesse solenoide e nenhum campo magnético existia. E o amperímetro ele não marcava nada. A leitura do amperímetro era 0. No momento em que a chave ela era fechada, circulava uma corrente pelo solenoide e aparecia nesse solenoide um campo magnético. Ou seja, quando o campo magnético surgia, aparecia corrente elétrica no solenoide. No momento que o campo ficava estável, já não havia nenhuma corrente mais no solenoide. Com isso, o Faraday ele desenvolveu uma fórmula para definir esse fenômeno, que foi a força eletromotriz induzida, que é dada por epsilon igual ao módulo de ΔΦ sobre ΔT, no qual o epsilon é a força eletromotriz induzida, o módulo do ΔΦ será a variação do fluxo magnético e o ΔT será a variação do intervalo de tempo, né? Desse modo, ao analisar essa fórmula, o que a gente pode perceber é que a lei de Faraday ela diz que quanto maior for essa variação de fluxo, né, maior será a força eletromotriz induzida. E enquanto menos tempo essa variação ocorrer, também maior será essa força eletromotriz induzida. E essa teoria ela apresenta uma relevância tão significante que ela acabou ficando conhecida como a pedra angular da teoria da prática do eletromagnetismo. Até os dias de hoje ela ainda é considerada isso. Tanto é que os estudos sobre eletromagnetismo, conversão eletromecânica de energia e também os princípios de motores e transformadores são baseados nessas leis que Michael Faraday descobriu. Outro fato importante a se falar também na vida de Faraday é que ele foi tão relevante para a ciência que ele foi homenageado com a medalha Copley na Royal Society, que foi a maior honraria já concedida pela Universidade de Oxford. Além disso, também tem outro experimento de Faraday que é de extrema importância, que é a gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday ela surgiu com uma das experiências feitas pelo renomado Michael Faraday, que ele pegou uma gaiola grande, capaz de caber uma pessoa dentro, feita com material condutor. E dentro dessa gaiola, ele colocou uma cadeira, de modo que ele próprio se sentou nessa cadeira e pediu que um de seus ajudantes a eletrizasse a gaiola intensamente, né? Então, assim, isso foi feito, né? A gaiola ela foi eletrizada e nada aconteceu com Faraday. Com isso, ele conseguiu comprovar sua teoria de que o campo elétrico de dentro da gaiola era nulo. Para que essa teoria ela seja melhor entendida, no momento que eu estava estudando ela, eu vi uma experiência que eu achei bastante relevante trazer
para que vocês entendam um pouco melhor. E eu vou colocar aqui. Nessa experiência, foi usada uma gaiola, né, de passarinho, só que ela foi coberta por uma tela metálica, com furos bem pequenos. Ela foi coberta por uma tela metálica devido ao fato que o material ela tem que ser condutor, né? Para fazer a demonstração que o campo elétrico realmente é nulo, como Faraday demonstrou, o experimentalista ele colocou vários pêndulos feitos com papel alumínio dentro e fora da gaiola. Logo após, ele começou a eletrizar essa gaiola. E podemos observar, né, que quando ele eletriza essa gaiola, os pêndulos externos eles começam a se afastar da gaiola, né, eles começam a ser repelidos. E os internos eles ficam parados. E isso acontece justamente devido ao fato de que as cargas elas se distribuem de forma homogênea na parte externa da superfície condutora, e assim comprova-se que realmente o campo elétrico dentro da gaiola ele é nulo. Bom, nesse mesmo vídeo tem outras experiências, né, que deixam bem mais explicadas como se dá esse processo da gaiola de Faraday. E devido a isso, eu vou deixar o link do vídeo na biografia, para que vocês possam acessar e entender um pouco melhor. E continuando, né? A gaiola de Faraday ela foi basicamente a demonstração de que uma superfície condutora eletrizada ela possui campo elétrico nulo em seu interior. E devido ao fato de que as cargas elas se distribuem de forma homogênea nessa parte externa da superfície condutora. Em virtude disso, a blindagem eletrostática também ficou conhecida por gaiola de Faraday, de modo que elas são constantemente usadas, né? A gente usa esses fatores constantemente no nosso dia a dia. Um exemplo que eu posso citar os carros e os aviões. Eles agem como a gaiola de Faraday, porque eles impedem que as descargas elétricas externas elas atinjam quem está no interior. Então, assim, outro exemplo também pode ser citado que a gente usa no dia a dia é o forno micro-ondas, já que no processo do uso, né, desse eletrodoméstico, são bloqueadas as saídas das ondas eletromagnéticas. E diante de tudo isso que eu citei, nota-se cada vez mais as relevâncias de cada uma das descobertas de Michael Faraday, não somente para o mundo científico, né, mas também para a sociedade como um todo. Foi essencial. E bom, Michael Faraday, ele se casou em 1840 com Sarah. Só que o casal ele não tiveram nenhum filho. E por fim, né, o maior experimentalista do século XIX faleceu na Inglaterra no dia 25 de agosto de 1867, com apenas 75 anos. E bom, como podemos perceber, Michael Faraday ele foi um dos cientistas mais influentes da física e também da química, e os seus
importantíssimos trabalhos e descobertas, o tornou o mais brilhante representante da física experimental. Além disso, o Faraday também abriu portas para o eletromagnetismo com seus estudos da indução eletromagnética. Então, assim, nota-se cada vez mais a importância de cada uma das descobertas de Faraday. E como vimos, Faraday ele foi um dos maiores experimentalistas da história. E esse título que ele recebeu foi muito merecido, porque ele realizou incontáveis experimentos mega importantes para a ciência. Então, assim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham compreendido as fases da vida de Faraday, como ele começou bem de baixo e ele conseguiu se superar até mesmo as suas condições e chegar onde ele chegou, né? E também ter entendido a importância de cada uma das teorias dele, não só para a época em que ele viveu, né? Mas também até os dias de hoje. Ele é de extrema importância para a química e para a física, devido aos seus inúmeros trabalhos. Ele também foi super importante para a eletricidade, que hoje é fundamental em nossas vidas. E também podemos considerar Michael Faraday como um exemplo, né? Porque mesmo sem condições, mesmo sendo de família pobre, tendo que largar os estudos para trabalhar, a vontade maior dele era estudar e ele conseguiu, né? Ele superou todas as suas dificuldades. Então, sem dúvida, ele deve com toda certeza ser um exemplo para cada um de nós. Então, assim, eu agradeço muito pela atenção e espero que vocês tenham entendido e gostado da aula.